Bom dia à igreja, às irmãs, aos irmãos, a paz do Senhor. Com motivo de alegria, mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de podermos falar do seu amor, da sua palavra. E eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor um texto, uma mensagem que o Senhor falou comigo esses dias. Gostaria de dividir com a igreja, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas 15. Os irmãos já vão abrindo, vão pegando a palavra do Senhor, para nós querer compartilharmos juntos, dentro do tempo pequeno que nós temos. À medida que nós formos lendo a palavra, eu vou expondo e vou fazendo a aplicação, para nós ganharmos tempo, uma aplicação bem básica, bem sucinta. Mas antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, enquanto a igreja separa, nós vamos fazer uma oração, uma breve oração para iniciarmos. Senhor Deus maravilhoso, nós louvamos a Ti e te bendizemos, Pai, pela oportunidade, pela bênção que o Senhor nos concede, de estarmos nessa manhã falando do Teu amor, de posse da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, possa, Senhor meu Deus, aleluias, aplicar essa palavra no coração de quem estiver ouvindo, de quem tiver a oportunidade de ouvir, e por onde essa mensagem do Senhor chegar. Nós apenas, Senhor, nós apenas expomos o sermão. A mensagem é Tua, Senhor, e que ela possa ir e cumprir tudo aquilo que lhe apraz, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer a aplicação de que a igreja necessita e precisa. Fala, Senhor, com a Tua igreja, fala, meu Deus, com as Tuas servas, fala, Senhor, porque os Teus servos te ouvem, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler aqui, capítulo 15, 2 Crônicas 15, eu estou usando a tradução da Almeida, corrigida, né? Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Antes de começarmos a ler, falar um pouquinho quem foi rei Asa. Seu pai foi Abias. Abias foi filho de Roboão e Roboão filho de Salomão. Ou seja, acho que é tetraneto de Salomão. Então esse foi o rei Asa. O rei Asa, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. O rei Asa, ele obedeceu ao Senhor à risca, e ele reinou 41 anos em Israel. E no início de seu reinado, por 10 anos, houve paz extrema. Ele começou muito bem o seu reinado, embora a gente sabe que no finalzinho deu uma vacilada, mas a palavra diz que ele aplicou seu coração a servir ao Senhor. Nós vamos ver isso no final. Então, o rei Asa, quando começou o seu primeiro 10 anos, foi sem provações. Foi 10 anos assim de paz, porque ele aplicou o coração a servir o Senhor, tinha um coração reto a Deus, e nesse período de paz, o Senhor Deus abençoou ele grandemente. Ele aproveitou esse momento para edificar, para construir fortalezas, né? Ele foi sábio no momento de paz e que não tinha conflito com inimigo nenhum. Ele aproveitou para fortalecer o seu reino, para colocar ferrolhos, portas, muros. E quando Zerá, o etíope, veio contra ele com 1 milhão de soldados, ele tinha em média 500 mil, a força dele era pequena, ele clamou ao Senhor, o Senhor o socorreu, deu vitória para eles. Então ele viveu um momento de paz no Senhor, e quando teve guerra, o Senhor o ajudou. Então esse é o rei Asa, um homem que servia ao Senhor, e em momentos de paz que o Senhor dava a ele pela obediência, eles edificavam, fortaleciam suas trincheiras, suas cidades com muros, ferrolhos e portas. E quando teve guerra, ele com um exército pequeno, metade do que o inimigo tinha, o Senhor garantiu vitória, ele buscou o Senhor deu bênção para ele. Então esse é o rei Asa, filho de Abias, neto de Roboão, filho de Roboão, desculpa, vamos de novo. Asa, filho de Abias, filho de Roboão, e Roboão, filho de Salomão, ou seja,
tetraneto, se eu não estiver errado aí com o termo. Asa era tetraneto de Salomão. Vamos aqui então, capítulo 15, 2 Crônicas 15, versículo 1. À medida que eu for lendo, eu vou expondo a palavra e vou fazendo uma aplicação rápida para os irmãos. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Então, o Senhor, o Espírito Santo, na ocasião, na época, né, no Antigo Testamento, ele vinha sobre alguns irmãos, enchia os irmãos, usava e voltava, né, junto ao Pai. O privilégio que nós temos hoje é que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então, você não está só, você não está sozinho, por mais que as dificuldades é grande, o Espírito Santo Consolador, que o Pai deu, que Jesus prometeu, ele não era como era no passado, que vinha, enchia alguns e voltava. Agora ele habita dentro de cada um de nós. E foi o que houve aqui no passado. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então o Espírito de Deus veio, tomou o profeta saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixar, vos deixará. Outra Bíblia, outra tradução, né, outra versão diz que quando buscamos ao Senhor, ele se deixa achar. Então Asa era reto, correto, servia ao Senhor, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, usando o profeta Azarias, disse a ele: Ouve Israel e todo Judá e Benjamim. Os irmãos sabem que nessa época o reino já estava dividido. Aqui no caso com Asa é o reino do sul, que é Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram ao norte. Então ele estava dizendo: se vocês buscarem o Senhor se faz achar. O Senhor se deixa querer achar. O Senhor se deixa achar. E o Senhor é convosco, porque vocês buscam o Senhor. Então a palavra é clara para nós. Quem busca o Senhor, quem é temente ao Senhor, Deus se deixa achar. Deus se faz achar. E Deus é conosco, irmãos, porque nós buscamos ao Senhor, né? Nós estamos ligados com o Senhor, e o Senhor sempre usa os seus vasos. Amém? Então continue buscando o Senhor, que ele se deixa achar. Busque e ache. Se nós não quisermos buscar, ele também não se deixará achar, não estará também. Não quer dizer que ele perdeu o controle, a onisciência, a onipresença, a onipotência. É uma questão de causa e efeito. Mas quem busca o Senhor, encontra, como o próprio Jesus disse. Amém? Vamos aqui agora para o versículo 3. Israel esteve, ainda é o profeta Azarias falando com Asa, né? Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse a sua lei. Falou de oração, falando de ensino da palavra. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achavam. Quando na angústia se convertia, quando estava, né, Israel deixou o Senhor, mas quando buscava, Deus se fazia achar. E naqueles tempos não havia paz para o que saía, nem paz para o que entrava. Nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. O que o profeta Azarias está fazendo aqui? Fazendo um relato, né? Acreditamos que lá de Juízes, os irmãos sabem, como o pastor Douglas diz, o leitor da Bíblia sabe, que o livro de Juízes relata que o povo se desviava da presença de Deus, Deus se afastava e permitia que o inimigo partia para cima. Aí quando o povo estava em angústia, o povo clamava ao Senhor, se humilhava, ao Senhor preparava um juiz
que ia lá e ajudava os irmãos na vitória. Era em média 40 anos de apostasia, de declínio espiritual, de idolatria, de pecado, e 40 anos de misericórdia, de graça e bênção. O povo era assim mesmo, né? Até parece os dias de hoje, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Então era sempre assim, o povo esquecia de Deus, largava o Senhor, aí vinha 40 anos de provações, de lutas, aí clamava, se humilhava e novamente 40 anos de vitória e ia nessa batida, né, durante juízes todinho. Então é esse relato aqui que Azarias, o profeta, está passando para o rei Asa. Versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu gosto muito desse texto. Mas esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrardes frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Então a palavra nos garante, houve um tempo em que o pessoal se apostava da fé, né? Tempo de pandemia aí, largado, não tem como se reunir mais, a igreja não pode mais se reunir em assembleia, estou meio que parada, parece que os irmãos esqueceram da gente, ninguém liga, ninguém manda mensagem. A mensagem, irmãos, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo. A igreja, o ministério, o evangelismo, os pastores têm a sua função de pastorear, de cuidar da ovelha, fazer um contato, sim, tem. É por isso o grupo da igreja, que é para trocarmos informações, mensagens, né? Então o povo se dispersa mediante as lutas, ou até às vezes não, né? Porque prefere correr atrás de outros deuses, outras coisas, ocupações, né? Aí se afasta do Senhor, deixa de o buscar, e o Senhor também não se faz achar. Aí as provações vêm para cima, o povo busca, clama a Deus, aí o Senhor vai, socorre, e o Senhor garante para nós. A gente sabe que está difícil. Quando o Senhor diz assim, quando o Senhor diz, se te mostrares frouxo, te mostrares fraco, quer dizer, vai ter momento que a tribulação vai ser tão grande que se bobear as forças vão minar. Então o Senhor já está avisando já. Mantenha-se firme, porque se você for fraco, se você for frouxo, sua força será menor ainda. Menor ainda. Mas esforçai-vos, esforça-te. Quer dizer, se você precisa se esforçar, é porque vai chegar momento que a sua força vai ser pequena. O Senhor já está avisando, precisa fazer um esforço. Como diz aí fora o ditadinho popular, né? Não tem almoço grátis. Tem que pegar e se esforçar. Todo mundo sabe que o mundo atravessa uma pandemia. Todo mundo sabe que tem interesses escusos de economia, de laboratório, política. Parte das informações que chegam para nós são verdadeiras, partes são mentirosas, o negócio é tendencioso, está tendo uma dificuldade que pode, até certo momento, tira a paz, o sossego e a força de alguns, mas a palavra nos diz: esforça-te, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, mãos firmes, pé firmado. É o que a palavra diz para nós, porque a vossa obra tem uma recompensa, o seu trabalho tem um galardão, a sua comunhão que vê com Deus tem um retorno. Então, se pede para se esforçar e não desfalecer as mãos, é porque Deus sabe que tem hora que vai querer desanimar, que as mãos vão ficar frouxas, mas fique firme. O Senhor é conosco. A palavra já nos disse aqui, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor se deixa achar. Ele vem ao nosso encontro, ele facilita o acesso dele até nós. Mas nós temos que mantermos firme. Não se comporte como frouxo, como fraco, porque senão nossa força será pequena. A luta está aí, está instalada, é bem verdade, mas o Senhor é quem nos garante a vitória. Isso é para nós aprendermos a confiar em Deus. Tem o socorro do homem, o auxílio emergencial, tem uma assistência de um, de outro, tem uma palavra amiga de um irmão e outro tem, mas a nossa força vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Esforça-te, fique na posição, se mantenha no lugar.
Amém? Porque a vossa obra, o seu trabalho, o seu empenho, o seu devocional, sua vida diária tem uma recompensa no Senhor. Amém? Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, ouvindo, é necessário ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se ficar, a palavra vem, profeta fala, irmãos falam, pastor fala, as mensagens são postadas no grupo da igreja, Se não tiver disposição de parar para ouvir, sinto muito, irmãos. Sinto muito. Tem coisa que depende de nós. A vida com Deus não é uma vida com poder unilateral, com esforços, vamos dizer assim, melhor assim dizendo, com esforços unilateral, só da parte de Deus. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. O pastor Douglas fala muito isso. O impossível compete a Deus. O possível cabe a nós. Buscar, orar, se quebrantar, pedir perdão, se corrigir, se dedicar, compete a nós. Ouvir a palavra do Senhor, o que o profeta diz, que os servos do Senhor diz, compete a nós. Amém? Ouvindo, pois, Asa esta palavra e a profecia do profeta, filho de Obed, esforça-te, esforça-te, e tirou as abominações de todo Israel, de toda a terra de Judá e de Benjamim. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que estavam tomadas nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Após ouvir a mensagem, ele se posicionou. Primeiro ele creu. Primeiro ele era acessível ao profeta. O profeta chegou, falou logo de cara, ele já obedeceu, se esforçou e foi abolindo todo e qualquer tipo de idolatria. Tudo aquilo que desviava a atenção deles de Deus, tudo aquilo que entristecia Deus, o rei Asa, ele tirou tudo. A idolatria, os ídolos, poste-ídolo, acabou com tudo e ele renovou, ele restaurou o altar do Senhor. Esses dias atrás o pastor falou sobre o altar. A diaconisa, a irmã Débora falou sobre reparar muros. O Senhor vem falando a mesma coisa. E eu nem sabia que ia trazer essa mensagem. No dia 30, até anotei aqui, no dia 30/6, estava lendo Crônicas e o Senhor me chamou a atenção para essa passagem aqui. Eu comecei a anotar algumas coisas. No dia 30 eu anotei, no dia 1/7 eu anotei, dia 3 também eu anotei algumas coisas. Então o Senhor vem falando: repara o teu altar, conserta os seus muros, conserta os teus muros, ouça a palavra dos profetas do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É que o nosso tempo é curto, eu não vou me estender aqui, irmãos. Nós sabemos o que deve ser feito. Tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com o Senhor, tira. Ouça a palavra do Senhor, retira tudo aquilo que te impede a melhor comunhão com o Senhor, se esforça, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 9. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Testemunho. Todo mundo via que Deus era com Asa. Alguns lá do reino do norte vinham ter com ele. Alguns do reino do norte vinham ter com ele. Testemunho. A palavra está dizendo aqui, ouvir o Espírito Santo, consertar o altar, tem testemunho, arranca fora aquilo que não agrada ao Senhor. Mais claro, irmão, do que isso, impossível. Testemunho. Continuando aqui no 10. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês e no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor
do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Esse despojo aqui é daquela batalha que eles ganharam lá. É do etíope, que ele tinha um exército pequeno, o Senhor deu grande vitória para eles. Então o Senhor está falando aqui, ó, sacrifício. Faça um sacrifício ao Senhor, dê ao Senhor a devida benevolência, aquilo que é do Senhor devolve, o seu devocional com Deus, sacrifica, oferta agradável a Deus, o sacrifício, o vosso culto racional. Está falando aqui de ouvir a palavra do Senhor, de se corrigir, de arrancar fora aquilo que não agrada a Deus, toda idolatria, tudo aquilo que te prende, todo pecado. Esforça-te, ouça a palavra do Senhor, renova o altar de Deus, renova o altar de Deus, amém? Restaura, se esforça e testemunhe. As pessoas andam com quem tem testemunho. Testemunho não quer dizer que nós não vamos errar nem falhar, vamos, mas pedindo perdão, se consertando, que o salmista diz, Salmo 51, versículo 17, o rei Davi diz, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém? Continuando aqui, porque o tempo nosso é curto. Em 12, e entraram, o versículo 12 agora, entraram num concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o pequeno até o maior, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, e com júbilo, e com trombetas, e com buzinas, quer dizer, louvor, né? E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com o seu coração juraram, ou seja, com sinceridade e com toda a sua vontade, o buscaram e acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Louvado seja Deus. E entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, e com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, quando se juntou todo o povo, o rei Asa, todo o povo, após ouvir a palavra do profeta, após jogar para fora todo o ídolo para fora, arrancar tudo fora, eles fizeram um concerto, fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Nós vamos buscar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força. E eles foram ao extremo. Quem não buscar o Senhor, vai morrer. Desde o pequenininho até o maior. Desde o homem até a mulher. E a palavra diz que foi algo aqui, ó, com alegria. Você pode ver nos versículos 14, nos versículos 15 em diante. Fizeram isso com alegria. Tinha buzina, tinha trombeta, tinha louvor. O povo concordou e o coração se alegrou. A palavra diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Não foi algo pesado para eles. Eles concordaram em buscar o Senhor de todo o coração, e aquele que não buscasse o Senhor morreria. Aqui é um caso extremo. Eles foram até as últimas consequências. E com alegria. Não era um peso, não era um fardo. Servir a Deus não é um tormento. Servir a Deus não é um fardo. E o Senhor falava comigo nessa mensagem aqui. Até que ponto você está disposto a ir é por amor a mim? Até que ponto? Até, irmão, que consequência nós estamos dispostos a servir ao Senhor? Com alegria. Eles aqui foram além, desde o pequeno até o maior, desde o homem até a mulher. Quem não buscar o Senhor vai morrer. E todo mundo concordou, fizeram um louvorzão, um culto de ação ali de graças. E a palavra diz no versículo 15 que esse voto foi com sinceridade, com todo o seu coração e com toda a sua vontade. O buscaram o Senhor e o acharam. E o Senhor deu repouso em redor. Até que ponto nós estamos dispostos a ir por amor ao Senhor? Para buscar o Senhor, fazendo renúncias, abrindo mão de si mesmo, revendo valores, conceitos, corrigindo a trajetória, pedindo perdão, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Até que ponto nós estamos dispostos a ir por amor ao Senhor? Porque o Senhor é um Deus grande e maravilhoso, que tem feito grandes sinais e maravilhas, e nós bem o sabemos. Amém? Eu já estou caminhando para o final. O versículo agora é 16. E também a Maaca,
mãe do rei Asa, ele a depôs, ele tirou ela do cargo, né, de rainha mãe, para que não fosse mais rainha, porque fizera Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Algumas versões diz que Maaca era a avó dele, né? A avó-mãe. Aqui está dizendo que ela é mãe dele. Então, a rainha mãe tinha feito um ídolo, a Azera. E como o rei todo mundo jurou de servir ao Senhor, de abolir idolatria, tudo, o que ele fez? Ele depôs a mãe, para que a mãe não fosse mais rainha. A mãe, a avó, que seja, tirou o seguinte do cargo. Ele amava a mãe, amava, mas entre Deus e qualquer ente familiar, vai ser Deus, irmãos. Como diz aí os militares na linguagem militar, nós estamos dispostos a cortar na própria carne? Nós encobrimos pecados familiares porque é meu parente, é meu esposo, é minha esposa, é meu filho, minha filha. Não, a palavra do Senhor veio a nós ouvimos, estamos abolindo toda a idolatria, tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor está por terra. Nós estamos restaurando o altar. Se algum parente nosso está cometendo pecado gravíssimo, vamos orar por ele, vamos buscar ao Senhor por ele, mas não dá para continuar na função que tinha. Santidade ao Senhor. Lembra, é na mitra, naquela fita de ouro que tinha na mitra aqui, irmão. O sacerdote é do ministro do Senhor. Estava escrito que santidade ao Senhor. Lá quando Moisés, né, o Senhor deu toda a paramentação das vestes do sacerdote. Santidade ao Senhor, para que o povo olhando visse nele escrito aqui, santidade ao Senhor. Para estar, irmãos, no ministério, servindo ao Senhor, santidade, irmão. Se estiver servindo ídolos, outros deuses, o maligno, tem que depor do cargo. É a palavra que diz. Mas estamos na era da graça. Como diz alguns irmãos, para de graça, irmão. Para de graça. Não abuse da graça, porque a graça é de graça. Para de graça. Mas amém? Mas ele foi até a última consequência. Ele cortou até a mãe. Te amo, você é minha mãe, avó, que seja, mas não dá mais para ficar no posto de rainha. Nós consertamos com o Senhor em servi-lo de todo o nosso coração. Amém? Caminhando para o fim já. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos. E não houve guerra até ao 35º dia do rei Asa. A palavra diz que algumas coisas ficaram ainda, né, de idolatria em Israel. Não dá para ele responder pelo povo todo. O comandante faz a parte dele. Porque a palavra diz aqui, contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Asa tinha um coração bom. A liderança tem coração bom. A liderança fala, ensina, toma atitudes. O que a liderança pode fazer, ela arranca, ela tira, ela procura chamar os irmãos a um concerto, ela procura chamar a igreja, instruir com amor, com justiça, naquilo que deve ser feito, reparação de altar, coração quebrantado e contrito, tudo aquilo que não agrada a Deus retira, mas tem coisa lá no oculto, em lugares distantes que ainda estão lá, aí é com cada um, né, irmãos? Com cada um, mas que o nosso coração possa ser perfeito diante do Senhor. Então, para finalizar, a mensagem que o Senhor tem para nós, ouça o que os profetas do Senhor têm dito, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus, retire tudo aquilo que tem te impedido a comunhão com Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo, vá para cima, luta, busca, se mantenha firme, deixe as mãos firmes, ore mais, busque mais, faça concerto com Deus, vá até a última consequência para agradar o Senhor, tenha um coração inclinado ao Senhor, se for preciso cortar na própria carne, Jesus não disse isso, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e joga fora.
indo até a última escrever consequência, não dá tempo de explicar isso agora, mas tenha um coração voltado a Deus. Tenha um coração voltado a Deus. Permaneça firme, porque o Senhor é conosco. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor e creio que nos continuará ajudando. O Senhor é um Deus amoroso, que nos olha e nos vê, e Ele promete tempos de paz para nós, se nós cumprirmos a Tua palavra. Eu agradeço esse precioso espaço que a Igreja do Senhor concedeu a nós. Espero que a Igreja tire um tempo, né, para ver essa mensagem e que possamos meditar nisso durante esses meses. Continue lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia Sagrada. Eu vou fazer uma oração rapidinho para finalizar. Deixo a paz do Senhor à igreja. Senhor Deus maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus faça com que essa palavra, essa semente, ela brote, ela produza fruto no coração, na vida de cada um dos irmãos, que essa mensagem alcance o objetivo que o Senhor preparou para ela. Continue abençoando nossos irmãos e irmãs, toda a igreja, sustentando, fortalecendo e garantindo vitória. Nós te louvamos por essa bênção e te agradecemos por estar conosco, em nome santo do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de vocês. E assim nós dizemos amém e muito obrigado e dias de vitória que o Senhor possa garantir para a igreja em nome de Jesus. E eu agradeço a paciência e a dedicação dos irmãos em nome de Jesus. Amém?